Estamos aqui recebendo no estúdio do Balanço Geral o advogado integrante da Comissão de Direito Condominial da OAB de Blumenau, o Dr. Danilo Rodrigues, que vai tirar as dúvidas da nossa audiência sobre as questões que envolvem a vivência em condomínio. Regras, multas, quais os direitos, os deveres, você que mora em condomínio, mora em apartamento, tem alguma pergunta, manda para o nosso WhatsApp, já temos aqui algumas questões também, estamos aguardando o seu contato, tenho certeza que você tem dúvidas, algum caso que está bombando aí no grupo, quem sabe, do WhatsApp do condomínio, né, doutor? Obrigado pela participação. Sem dúvida, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês e poder tirar as dúvidas dos telespectadores hoje aqui. De forma geral, né, o que mais pega nessa questão do direito condominial? Bem, a questão do condomínio é principalmente a questão da convivência, né? As pessoas quando moram em uma casa, enfim, têm a sua propriedade individualizada, conseguem ter a sua rotina, a sua maneira, só que quando parte para morar num condomínio, seja ele um condomínio vertical, um edifício, ou mesmo um condomínio de casas, tem uma série de detalhes que tem que se ater, porque existe uma convivência compartilhada, ou seja, determinados bens que estão ali dispostos, determinados serviços que estão dispostos ali, estão para atender a todos os moradores daquele condomínio. E aí nessas regras de convivência, às vezes a gente acaba tendo algum tipo de atrito, algum tipo de conflito. Sim. Tem o regimento ali interno, né? Cada condomínio tem o seu. E até onde a lei sobrepõe o regimento sobrepõe a lei, doutor? Então, para um panorama geral, para que você tenha ideia, existe um disciplinamento do que seria o condomínio, ou como ele teria que se instalar, questão de convenção condominial, e ali vai ter um regramento básico da estrutura das unidades, o que tem no condomínio, o que é área comum, o que é área privativa. E o regimento interno vem justamente para detalhar, ou seja, para dizer a minúcia determinadas formas de como se proceder, conduta, por exemplo, se o cachorro vai andar na guia no solo, se tem que ser no colo, enfim, se vai poder utilizar o elevador social ou se tem um outro elevador para ser utilizado. Então, são detalhes que são disciplinados no regimento em cada edifício de acordo com o que tem disposto ali naquele edifício. Tá bom, vamos ver aqui a primeira participação da nossa audiência do Balanço Geral. Você mandando a sua pergunta aqui para a resposta do advogado. Jair da Itopavazinha, boa tarde. Pode ser cobrado 50% de condomínio em um apartamento, mesmo antes de entregar o empreendimento, doutor? Então, aí a gente tem um detalhe. O condomínio, que a gente fala formalmente constituído, é aquele que já houve a entrega e a convenção condominial, ela justamente serve para individualizar o que é a área privativa, o que é o meu apartamento, o que é a área comum. E a partir dali as despesas de área comum é o que é dividido. Antes da entrega do apartamento, não haveria que se dizer em condomínio, porque se a edificação está em obras, não existe uma despesa comum a ser dividida, né? Então, ali vai depender muito da situação em si, se de repente o edifício foi instalado pela metade, se é um bloco que foi instalado e o outro não, precisa saber o caso concreto para saber a aplicação. Mas a rigor não haveria que se falar em condomínio se não foi entregue o edifício. Sem estar usando dos serviços, não tem... A moradia não tem como cobrar condomínio. Se não tem luz, se não tem elevador, se não tem serviço, não tem do que se pagar, né? Tá bom, vamos ver mais uma participação aqui. Sidney Fausto, grande Sidney, um abraço para você. Quando o portão do condomínio é quebrado por mau uso dos moradores, todos têm que pagar ou somente quem quebrou, doutora? Então, aquele que causa dano ao condomínio fica responsável por ressarcir esse dano. Então, se você consegue individualizar uma conduta, alguém que bateu no portão do condomínio, ou seja, causou um dano objetivamente ao condomínio, é possível fazer essa cobrança. Agora, o desgaste, nesse caso, nesse exemplo, do portão do condomínio, que foi utilizado por diversos moradores, se não for sancionado, porque se não respeitou a orientação tomada em assembleia, regimento interno, e o síndico não sancionou, não advertiu, não multou, não vai ter como se imputar um ao outro, porque não tem como saber exatamente em que medida cada um contribuiu para aquele dano. Acaba sendo um dano de manutenção que o condomínio tem que assumir. Sim. Coisa que eu queria entender melhor, e acho que os nossos amigos aí do BG também, doutor, em que situações que o condomínio tem que bancar algum prejuízo, algum dano, ou que o síndico também tem que bancar, até porque muitas pessoas aí também, né, fazem essa função aí de serem síndicos, então explica pra gente isso, por favor. Então, para que você tenha uma noção, aquele que exerce a função de síndico, seja morador, seja profissional contratado fora, ou seja, até mesmo empresa que é contratada
contratada para exercer a função de síndico, tem responsabilidade, sim, pelos seus atos. Ele fica responsável pelo ativo e pelo passivo, ou seja, por demandar em nome do condomínio ou para responder em nome do condomínio quando gerar algum dano ou prejuízo a alguém. E a responsabilidade dele vai estar atrelada à observância daquilo que foi decidido em assembleia. Se o síndico age dentro do limite do que foi estabelecido, não haveria o que se falar em responsabilidade pela conduta dele. Agora, se ele age da maneira que bem lhe aprouver, sem respeitar as normas e as decisões do condomínio, o regimento e as decisões da Assembleia, aí sim a gente pode falar em responsabilização do síndico. Tá ok. Mais uma participação aqui na tela do BG. Sidney moram num prédio torre única. Somos em 32 apartamentos, tem uma unidade que não paga o condomínio já há 3 anos. Por que a justiça é tão lenta para cobrar aí esse morador, hein, doutor? Então, Sidney, o que acontece? Normalmente, quem é responsável, seja o síndico, enfim, por fazer a cobrança, porque a ele compete decidir se ele vai fazer a cobrança ele próprio, se vai contratar um advogado para fazer essa cobrança, se vai pedir para que a administradora simplesmente faça ligações para tentar uma cobrança amigável. Normalmente se espera algum tempo tentando fazer algum acordo, um parcelamento, acordo mais fácil que pudesse ser cumprido. Só que esse tipo de atitude faz com que o tempo passe, o inadimplente acabe acumulando cada vez mais dívidas até o momento que se decide ingressar com uma ação. Hoje em dia é mais rápido, uma execução, o débito de condomínio, ele é sujeito à execução de título extrajudicial, não precisa de uma sentença, é mais fácil de executar, desde que esteja tudo contabilizado por uma administradora ou contabilidade. Porém, o judiciário, a gente conhece, tem uma estrutura pequena para o número de demandas, acaba que para a gente seguir o procedimento para poder fazer a tomada dos valores, leva algum tempo. Mais uma participação aqui, muitas perguntas chegando no nosso WhatsApp. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Michele, a regra era que a tubulação no ar-condicionado fosse por baixo, eu coloquei por cima. Sou obrigado a colocar por baixo, doutor? Aquilo que é definido em assembleia com relação ao regimento interno, e nesse caso aqui a gente está falando da questão estética da fachada do condomínio, aí há que se observar, porque se é definido em assembleia adotar um padrão, todos os moradores vão ter que adotar aquele padrão, seja para posicionamento do ar-condicionado, seja na questão da tubulação em si do ar-condicionado. Se tivesse decidido que não, que ficaria livre, aí não haveria o que se falar. Mas aí a maioria decide em assembleia. Por ter padrão, tem que seguir. Só quero encerrar rapidinho com uma última questão sobre barulho, que é o que mais pega aí em condomínio, né? Apartamento e tal. Que recado que o doutor deixa aí para quem está assistindo, doutor? Bem, normalmente o que acontece? A reclamação é feita por síndico. O síndico ele acaba advertindo aquele que é induzido como infrator, como morador que acaba ocasionando barulho. Mas hoje em dia, em alguns prédios, não dá para se perceber exatamente da onde vem o barulho. Se vem do apartamento de cima, se é do lado. Então, gera um conflito no condomínio. O meu conselho sempre é que aquele que se sente incomodado, faça o contato, seja por telefone, hoje em dia o WhatsApp, ou toque no vizinho, se ele está com uma festa até mais tarde, para informar que está incomodado, para ver se dá para diminuir o som, ou seja, melhor estabelecer uma boa convivência. O máximo que o síndico consegue fazer é divertir, eventualmente vir a multar, mas essa multa pode ir para uma assembleia para ser derrubada por aquele que, porventura, entenda que não cometeu o barulho, e o transtorno fica. Então, a regra de ouro ali seria realmente contatar o vizinho, preferencialmente no momento em que ocorre esse problema. Bom senso, né? Bom senso para manter a boa convivência. Doutor Danilo Rodrigues, da OAB aqui de Blumenau, Direito Condominial, especialidade, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Em nome da comissão, eu agradeço o convite também. Obrigado. Esclarecendo, né, as dúvidas. Olha, muito obrigado a todos que mandaram as participações aqui pelo nosso WhatsApp.